O cheiro de melaço e suor apodrecia no ar pesado do recôncavo. Era 1807. Não um ano. Era uma sentença. Uma condenação forjada em cana-de-açúcar e imposta sob o sol inclemente da Bahia. Naquela época, o tempo não era medido por relógios, mas pelas chicotadas. A noite, no entanto, pertencia a eles. A escuridão era o único manto que não era de propriedade do senhor de engenho. Para todos, a noite era repouso ou medo. Mas para ela, a escurizada de nome Ayã, a noite era uma ferramenta. Ayã não era uma heroína de contos polidos. Ela era a ponta cega do machado, o desespero transformado em estratégia. Vendida 3 vezes antes de completar 15 anos, ela carregava nas costas não apenas as cicatrizes, mas o mapa exato de cada rota de fuga, de cada vigilante exausto, de cada sombra onde um corpo poderia se dissolver. Os senhores temiam a fuga. Ayã temia a inércia. Enquanto os outros sonhavam com quilombos distantes, Ayã estava construindo o seu, tijolo por tijolo, bem debaixo do nariz dos feitores, o quilombo da lâmpada apagada. Era invisível porque não era um lugar geográfico, mas uma rede. Uma teia de cochichos, de pequenos gestos de desafio e, crucialmente, de informações. Ela havia mapeado o céu, entendendo a lua como um relógio, o vento como um mensageiro. Ela não precisava de fogo para incendiar a ordem, ela usava o silêncio. E foi esse silêncio que, numa noite sem estrelas, permitiu que 70 almas desaparecessem de 3 engenhos distintos em menos de uma semana. 70. Ninguém entendia como. E a verdade era que eles nunca entenderiam. Porque Ayã não estava lutando apenas pela liberdade, ela estava lutando pela geografia da liberdade. O recôncavo da Bahia. Diga essa frase e o que vem à mente? Festas, sincretismo, a doçura da muqueca. Mas debaixo desse verniz cultural, existe uma camada de chumbo, uma fundação forjada no maior e mais brutal sistema de escravidão do Ocidente. Este não é um vídeo sobre as grandes revoltas que você estudou na escola. Este é um vídeo sobre a engenharia da subversão. Sobre a mulher que fez o improvável, transformou a noite tropical, com seus ruídos, suas feras e sua escuridão sufocante, em uma arma de precisão. Uma arma que desmantelou, de dentro para fora, a segurança das maiores fortunas açucareiras do Império. Ayã não deixou grandes monumentos de pedra, nem teve seu nome gravado em documentos oficiais, afinal, a história é escrita pelos vencedores, ou, neste caso, pelos proprietários. Mas seus atos estão gravados no DNA da resistência baiana, na própria maneira como o medo mudou de lado naquelas plantações. Os senhores de engenho começaram a dormir menos. E esse terror noturno tinha um nome. Se você está assistindo a este vídeo, é porque sente a força dessa história, a potência dessa insubordinação. E eu quero saber de você, de qual cidade você está assistindo a esta revolução noturna? Deixe um comentário agora, me contando de onde você nos acompanha, e vamos mapear juntos a geografia da nossa audiência. Nós vamos mergulhar agora no que é, talvez, o mais engenhoso plano de fuga da história do Brasil colônia, um plano que começou com um simples ato de observação, Ayã estudando o sono do feitor Mor e a rota das estrelas no céu da senzala. Ayã tinha 7 anos quando viu a primeira borboleta. Não uma borboleta qualquer, mas uma espécie grande, de asas negras, que pousou no ombro de sua mãe momentos antes de ser vendida para o engenho novo. A memória era vívida e dolorosa, e ela guardava como mapa de sua própria dor e resiliência. O engenho novo não era novo. Era uma máquina antiga de moer vidas, pertencente a um barão recém-chegado, Pedro de Valença. Valença era mediocridade ambiciosa, cruel por rotina, não por paixão. Ele confiava em números e castigos, mas não entendia de pessoas. E Ayã era o oposto, uma mestra em ler o não dito. Ela foi designada para a Casa Grande, o que era tanto uma maldição quanto uma bênção. Servir a sinhá significava ter acesso aos pequenos luxos, restos de comida melhor, menos trabalho braçal direto no eito, mas também significava vigilância máxima. A Casa Grande era o cérebro da fazenda. Ayã se tornou os olhos e ouvidos desse cérebro. Ela aprendeu a diferença entre o tossir de tédio da sinhá e o tossir de ansiedade. Ela memorizou a cadência dos passos do barão quando ele bebia e quando ele estava sóbrio. Ela descobriu que a despensa de alimentos, trancada a 7 chaves, era aberta por uma criada surda-muda, uma pequena falha de segurança que ele considerava irrelevante. Mas Ayã não via falhas, ela via oportunidades. Em sua mente, o engenho novo não era um lugar de trabalho, mas uma fortificação inimiga a ser invadida. Ela sabia que a chave para a liberdade não estava em correr mais rápido, mas em desaparecer de forma mais inteligente. O primeiro passo foi desvendar o sistema de comunicação dos vigilantes.
Eles não usavam apitos ou sinos constantemente. Eles dependiam de um código de luzes, sinais fracos dados com lamparinas de óleo que piscavam de um posto a outro na periferia da plantação. 1 piscar, tudo bem. 2. Invasor. 3. Fuga grande. Ayan passou semanas observando a cor do óleo, a altura da chama, o ângulo do reflexo no tronco das palmeiras. O que ela descobriu sobre a verdadeira mensagem que essas luzes enviavam era algo que nem mesmo o barão havia previsto. E essa descoberta não envolvia força bruta, mas um simples objeto. Um pedaço de pano escuro que ela havia roubado do cesto de costura da sinhá. Este pano não era um adereço, mas a primeira peça de uma complexa máquina de guerra psicológica que Ayan estava prestes a acionar. Ela só precisava esperar a noite certa. Uma noite de lua nova, onde o céu engolisse toda a luz. Mas a espera terminaria em breve, pois ela ouviu um cochicho na cozinha sobre o barão Valença partiria para a capital em 3 dias para tratar de uma dívida, deixando o engenho sob a custódia de seu filho mais novo, um rapaz arrogante e inexperiente. A chance era perfeita. O cérebro estava se desfazendo. O medo do filho, por sua vez, seria a arma mais potente de Ayan. O pedaço de pano escuro era, na verdade, uma túnica velha de veludo que Ayan havia descartado. Ela a enrolou, deixando-a compacta, e a escondeu sob o fogareiro onde assavam os pães. Ayan sabia que a comunicação visual dos vigilantes, o sistema de 3 piscadas para alarme máximo, não era apenas um código, era um ritual. Um ritual de confirmação que dependia de visibilidade perfeita. O barão Valença, em sua partida, havia levado consigo seus 2 feitores mais experientes, deixando a fazenda nas mãos do jovem Dário, um indivíduo que confundia gritaria com autoridade. Dário supervisionava o carregamento das canoas para a viagem do pai. Ayan observava de longe, da varanda da casa grande, fingindo limpar a fuligem de um candelabro de prata. Ela não estava vendo as canoas, estava vendo a ausência de competência. Naquela mesma tarde, Ayan começou sua primeira manipulação sutil. Ela pediu permissão à cozinheira para recolher lenha seca na beira do mangue, perto do posto de vigilância mais vulnerável. No caminho, ela esbarrou, acidentalmente, na lamparina de óleo do posto avançado, a que ficava perto do armazém de ferramentas. A lamparina caiu, mas não se quebrou. Ayan apressou-se em acender novamente, pedindo desculpas com uma humildade excessiva. No entanto, antes de acendê-la, ela discretamente apertou o pavio. Não o suficiente para apagá-lo, mas o suficiente para que, à distância, a luz parecesse mais fraca e o óleo queimasse mais lentamente. A negligência foi percebida pelo vigilante como um acontecimento natural, resultado da pressa e do medo da escravizada. O homem apenas resmungou e mandou-a seguir. Ayan havia iniciado um defeito de sistema. Naquela noite, sob a lua nova que era um mero rasgo prateado no céu, Ayan pôs o pano de veludo em ação. Ela usou como um filtro, um obturador rudimentar, no posto de luz que ficava mais próximo da senzala, operado por um velho de vista cansada que ela subornara com fumo. Ela havia-lhe prometido a primeira garrafa de cachaça que viesse de fora. Esse homem, chamado Tio Zeca, não estava fugindo. Sua resistência era a cumplicidade. O plano era engenhoso em sua simplicidade. O código de emergência era 3 piscadas rápidas. Ayan instruiu Tio Zeca a inverter a ordem. Em vez de acender e apagar, ele deveria manter a luz acesa e usar o pano para bloquear o sinal. Tio Zeca não estava piscando 3 vezes, ele estava escondendo a luz 3 vezes, de forma espaçada, imitando o código de fuga grande, mas o fazendo no ponto cego do engenho. O resultado foi imediato e devastador para a ordem. A lamparina com o pavio apertado, a que Ayan havia mexido de tarde, já estava enviando um sinal enfraquecido e lento. Quando o posto de Tio Zeca começou a piscar de forma irregular e invertida, os outros 3 postos de vigilância entraram em pânico. Eles não entendiam o que estavam vendo. Era um ruído na comunicação. Eles viam uma falha no sistema, e não um alarme claro. Eles hesitaram. Essa hesitação era tudo de que Ayan precisava. No meio do caos luminoso e silencioso, ela reuniu o primeiro grupo. 4 famílias, silêncio absoluto. Ela havia dado instruções claras, nada de calçados de couro, apenas tecido enrolado nos pés. Nada de mochilas pesadas, apenas o essencial em sacolas de tecido. Ayan não os levou para o mato denso. Isso era o óbvio. O óbvio leva à recaptura. Ela os levou para a margem do rio. O rio Paraguaçu, que era tanto uma fronteira quanto uma rota de comércio. O barão Valença havia instruído seus capangas a patrulhar as trilhas na mata. Ninguém patrulhava a água de perto à noite, exceto os pescadores. Ayan havia negociado em segredo com um desses pescadores,
um homem livre pobre que devia favores antigos à sua mãe. O pescador tinha sua canoa esperando, não no porto oficial, mas escondida em um braço de mangue esquecido, um lugar onde a lama era tão pegajosa que afastava qualquer um que não conhecesse os pontos firmes. Ayaan não pagou com dinheiro. Ela pagou com a promessa de que, com a fuga dessas famílias, o barão Valença perderia a mão de obra mais produtiva de seu engenho, causando-lhe um prejuízo que valia mais que qualquer quantia. O pescador aceitou. O grupo de Ayaan atravessou a lama escura, silenciosos como sombras. O barão Valença, de volta à capital, achava que a ordem era força. Ayaan provou que a invisibilidade era a única força real. Quando eles desapareceram na canoa, remando o rio abaixo em direção à foz, a confusão nos postos de vigilância já era tão grande que um dos feitores, desesperado, havia acendido a luz de emergência por tempo demais, esvaziando o óleo. O sinal de alarme havia morrido por incompetência. Quando Dário, o filho, acordou no meio da manhã com os gritos histéricos do capataz, ele descobriu que apenas 4 famílias haviam sumido. Um número pequeno. Mas a ausência delas, combinada com o silêncio dos outros escravizados que não fugiram, criou uma paranoia tóxica. Dário não sabia por onde começar a busca, nem em quem confiar. Ele mandou que todos fossem açoitados, uma ação que era esperada, mas que apenas fortaleceu a rede de cumplicidade que Ayaan estava construindo. O mais importante é que Ayaan não fugiu com eles. Ela ficou. Ela havia prometido a si mesma que só partiria quando toda a rede estivesse irreparavelmente plantada. Ela voltou para a casa grande a tempo de servir o café de Dário, observando o suor frio em sua testa. O medo dele era palpável. Ayaan havia dado o primeiro passo para transformar a noite em arma. O próximo passo exigiria algo mais arriscado, algo que a levaria diretamente para o coração do poder do engenho novo. Ela precisava de mais do que cumplicidade. Ela precisava de dinheiro. E havia apenas um lugar onde o dinheiro era guardado na casa grande. Na gaveta trancada da escrivaninha do barão, que ela observava todas as manhãs enquanto limpava o escritório. O dinheiro era o combustível de sua rede. Ele compraria informações, silêncio e, o mais importante, rotas. Naquela tarde, enquanto Dário se ocupava em organizar as buscas inúteis na mata, Ayaan se esgueirou para o escritório. A chave não era um problema. Ela sabia onde a Sinhá escondia a chave reserva, dentro de um potiche de porcelana chinesa que continha doces de gengibre. O problema era o som. O estalar da porta, o tilintar das moedas de cobre, a rotação da chave na fechadura antiga. Ayaan usou sua técnica de silêncio amplificado. Ela umedeceu levemente as dobradiças da porta com azeite de dendê que havia guardado da cozinha. Ela forrou a base da gaveta da escrivaninha com um pedaço de tecido grosso, garantindo que o cofre interno, onde as moedas ficavam, não fizesse barulho ao ser manuseado. Ela abriu a gaveta. O cheiro de papel e tabaco velho a atingiu. Lá estavam as moedas de prata e alguns poucos escudos de ouro. Ela pegou apenas o necessário, uma pequena porção, deixando o suficiente para que a ausência não fosse notada imediatamente. Mas enquanto fechava a gaveta, seu olhar caiu sobre algo que a paralisou, não um objeto de valor, mas um documento. Uma lista, escrita na caligrafia nervosa do barão. Era um registro de todos os seus escravizados, mas ao lado de alguns nomes, havia uma pequena marca, um X vermelho. Ela reconheceu o nome de um ferreiro talentoso, Mestre João, que todos diziam estar prestes a ser vendido por sua insolência. Ayaan percebeu o que o X significava. Não era apenas um registro de venda. Era um prazo final. Mestre João seria vendido para o sul em menos de uma semana. Ayaan não tinha Mestre João em sua rede original. Ele era um homem de temperamento forte, que preferia o confronto à subversão silenciosa. Mas ele era essencial para o trabalho que ela planejava, a criação de ferramentas e armas discretas. Se ele fosse vendido, toda sua estratégia de longo prazo desmoronaria. Ela estava presa entre o sucesso imediato, o dinheiro e a sobrevivência de seu plano. Ela guardou o dinheiro, mas o destino de Mestre João se tornou uma urgência. Ela teria que agir em menos de 72 horas. Ayaan não tinha 72 horas para salvar Mestre João, ela tinha 72 atos para enganar o destino. A lista do barão não era um aviso, era um ultimato. Mestre João era um ferreiro de força bruta e temperamento indomável. Ele passava os dias forjando ferramentas agrícolas com a mesma fúria com que sonhava em quebrar as correntes. Ele não confiava em Ayaan, a menina da casa grande, a que vestia linho limpo e servia o vinho do senhor. Essa desconfiança era o primeiro obstáculo de Ayaan. Ela precisava convencê-lo de que a subversão silenciosa era mais mortal que o confronto direto. Ela começou seu plano na hora do almoço.
Ayan sabia que, após o sermão de Dário sobre a fuga, a tensão era tão densa que qualquer conversa franca seria suicídio. Em vez de falar, ela usou a linguagem da necessidade. Mestre João estava sempre com calor, perto da forja, e seu cantil estava sempre vazio. Ayan, ao passar pela oficina a caminho da lavanderia, deixou cair, por acidente, um cântaro cheio de água fresca, resgatado do poço mais fundo e gelado. O cântaro quebrou, a água espalhou-se pela terra batida. Ayan se desculpou, aceitando os gritos do feitor como parte do roteiro. Mas ela fez uma coisa, ela deixou para trás, perto dos restos do cântaro, um pequeno pedaço de pão de mandioca que havia untado com carne seca salgada. Ninguém mais comia esse tipo de pão, era o favorito de Mestre João, conhecido apenas por sua esposa e, agora, por Ayan. Era um sinal, ela o via, ela sabia dele, e ela podia fornecer o que ele precisava. Mestre João pegou o pão, hesitou por um segundo. Olhou para Ayan, que já estava longe, esfregando o pulso dolorido. Ele não sorriu. Ele apenas entendeu. O segundo ato aconteceu ao cair da noite. Dário, paranoico com a fuga anterior, havia dobrado a patrulha. Ayan precisava de um momento de intimidade forçada com Mestre João. Ela usou a cozinha. As sobras eram dadas aos porcos em um chiqueiro ao lado da oficina do ferreiro. Ayan se ofereceu para levar o balde. Chegando lá, ela jogou as sobras, e enquanto fingia arrumar a tábua de madeira que cercava o chiqueiro, ela sussurrou, sem encará-lo, para que o som fosse abafado pelo ronco dos porcos. Eles venderam o boi-baio. Dizem que é para pagar sua viagem. 3 dias. O boi-baio era a única posse de Mestre João, um animal forte que ele usava para carregar material, um presente de casamento de seu pai. A venda do boi era o sinal inequívoco da traição iminente. Mestre João largou o martelo. A casa grande não mente, mas se esconde. Ele rosnou, a voz grave como ferro. Por que me avisa? Ayan virou-se. Seus olhos não tinham súplica, mas urgência. Porque você tem mãos que eu preciso. E eu tenho as rotas que você não vê. O caminho não é para a mata. É para o interior do recôncavo, onde a lama não seca e o feitor se afoga na sede. Ayan sabia que ele não aceitaria a rota óbvia. Mestre João planejava o confronto. Ele tinha escondido uma arma, um punhal forjado por ele mesmo. Eu não fujo. Eu luto, ele disse. Lutar é o que eles esperam. Desaparecer é a sua vitória. Não há honra na morte que serve ao plano do feitor. Se você quer liberdade, você a constrói, você não a consome no fogo. Eu te darei o que você precisa em troca da sua disciplina. Uma coisa, o que você pode forjar em 2 noites que não é uma arma, mas um sinal. Ayan estava pedindo para ele usar sua arte para a invisibilidade. Mestre João pensou. Sua mente, acostumada ao metal, processava a informação. Um sinal. Algo que eles vejam, mas não entendam. Exato. Que seja seu preço. Estarei no poço antes do amanhecer do 3º dia. Ela não esperou por uma resposta. Ayan tinha plantado a semente da dúvida estratégica. As próximas 48 horas foram uma maratona de dissimulação. Ayan intensificou seu papel de serva perfeita na casa grande. Ela lavava as louças com mais brilho, atendia a Sinhá com uma docilidade quase irritante. Ela precisava que a família Valença a visse como inofensiva e previsível. Enquanto isso, Mestre João, em sua oficina, começou a trabalhar. Ele não forjou um punhal. Ele forjou 3 pequenos sinos. Não eram para alertar. Eram sinos de bronze polido, minúsculos, com um som delicado e metálico. Ele os escondeu em seu saco de carvão. Seu plano era usá-los como iscas sonoras. Ayan, por sua vez, usava o dinheiro roubado. Não para subornar, mas para comprar tempo. Ela deu uma pequena quantia a uma cozinheira que tinha um filho doente, pedindo que ela fosse à feira mais próxima comprar um remédio. A cozinheira, grata, saiu do engenho. Isso causou uma pequena ruptura no sistema. Dário, o jovem senhor, teve que cobrir a ausência, tirando um dos capangas da patrulha para vigiar a casa grande enquanto a cozinheira estivesse fora. Ayan havia usado a empatia para criar uma brecha de segurança. Com o patrulheiro fora do caminho, Ayan pôde se encontrar com o pescador que a ajudara na primeira fuga. O plano com Mestre João não envolveria o rio. Seria terra. Ela deu ao pescador o resto do dinheiro e pediu um favor ainda mais arriscado. Ele deveria ir ao mercado e comprar pó de pimenta vermelha. Uma grande quantidade. E deveria espalhá-lo em pontos específicos das trilhas principais que levavam à floresta, simulando um rastro de animal.
A ideia era que os cães de caça, essenciais para a recaptura, fossem cegados pelo cheiro e perdessem a trilha, ou pior, entrassem em colapso alérgico, inutilizando a melhor ferramenta de perseguição do engenho. O terceiro dia chegou, pesado e úmido. Dário havia sido informado que o comprador de Mestre João chegaria antes do pôr do sol. Ayhan não podia mais esperar pelo poço. A urgência havia escalado. O barão Valença retornaria em 2 dias. Ayhan precisava não apenas que João fugisse, mas que a fuga fosse confusa e ruidosa o suficiente para que Dário perdesse o controle, mas silenciosa o suficiente para que João chegasse à sua rota. Ayhan enviou a Mestre João uma mensagem final. Ela havia embrulhado pedaços de carne seca em folhas de bananeira, ração de viagem, e escondeu-o sob o seu colchão. Ao varrer a senzala, ela deixou a folha cair bem na frente dele. Dentro do embrulho, não havia apenas comida, mas um pequeno mapa desenhado com carvão. O mapa indicava um buraco no muro de pedra que delimitava o velho engenho. Um buraco conhecido apenas por ela, pois era onde os ratos entravam na casa grande. A rota era para os ratitraios, as rotas sujas e invisíveis. Mestre João viu o mapa. Ele engoliu o nó na garganta. Ele não queria dever nada a ninguém, mas aquela mulher estava jogando um jogo que ele não tinha como vencer sozinho. O punhal que ele forjara em sua juventude para a glória do combate, agora parecia infantil. Ele olhou para os 3 sinos de bronze escondidos. Era hora de usá-los. O sol começou a declinar, tingindo o céu de um laranja ameaçador. O comprador de Mestre João chegou, um homem grande, de rosto marcado, conhecido por ser um quebrador de espíritos. Mestre João estava na forja, fingindo arrumar seu equipamento, os sinos de bronze escondidos no bolso. Dário, triunfante, observava de perto. Ayhan estava no centro da casa grande, de pé perto da lareira, preparando um chá para Dário. Ela tinha o ponto mais alto de observação e o gatilho do caos. O plano era simples. Mestre João precisava de 10 minutos de distração total. Quando o comprador se aproximou, Dário fez o gesto para que o capanga amarrasse João. Nesse momento, Ayhan, com uma agilidade que ela havia escondido por anos, empurrou com o pé o pote de barro que continha o chá de Dário. O pote não quebrou, mas o líquido quente escorreu pelo chão de madeira. Dário soltou um grito de raiva. O capanga, por instinto, virou-se para ver o que havia acontecido, preocupado com a reação de Dário. E foi nesse meio segundo que Mestre João agiu. Ele não correu. Ele caminhou para a forja, pegou o martelo e, com um golpe seco, acertou o trilho de metal que sustentava a porta da oficina. O som foi ensurdecedor, metálico, agudo. O choque foi tão grande que Dário e o comprador pararam. João jogou o martelo e, com uma velocidade que desmentia seu tamanho, atirou o primeiro sino de bronze na direção da mata. O sino caiu na vegetação rasteira e fez seu som agudo. Os guardas, já tensos, ouviram o som. Achavam que era o som de uma ferramenta caindo, mas na escuridão crescente, o som se tornou a fuga. Mestre João correu para o lado oposto do som, na direção do muro de pedra. Dário gritou, histérico, ordenando que os cães fossem soltos e que seguissem o som. Os guardas, com os cães uivando, seguiram para a mata. Mas Ayhan havia preparado o terreno. A pimenta vermelha, espalhada na trilha, fez seu trabalho. Quando os cães cheiraram o pó, a reação foi imediata. Espirros violentos, olhos inchados, e o instinto de caça desfeito pelo desconforto. Eles pararam, confusos e agonizados, incapazes de seguir o rastro. Mestre João jogou o segundo sino ao saltar o buraco do muro, e o terceiro ao entrar no campo de cana. Ele havia criado um rastro sonoro falso, enquanto fisicamente ele estava se movendo por um túnel de ratos e lixo, invisível, não detectado. A fúria de Dário ao ver os cães falharem e a ausência do ferreiro foi total. Ele se voltou para Ayhan, a única pessoa na casa grande que havia causado a distração inicial. Você! Sua desgraçada! Foi você quem quebrou o pote. Você está envolvida. Ele a pegou pelo braço, a força da raiva esmagando seu pulso. Ele a arrastou para a senzala, ordenando o açoitamento imediato. Ayhan não resistiu. Ela sabia que precisava do açoitamento. Era o preço de sua credibilidade, o disfarce final. Enquanto os açoitamentos ecoavam pela noite, Mestre João, livre, estava a quilômetros de distância, guiado pelo mapa de carvão e pelo som distante do chicote que, para ele, não era punição, mas a prova de sua liberdade e a arma de sua aliada. Ayhan havia salvado Mestre João. Mas o preço foi alto. Quando o sol nasceu, ela mal conseguia andar. O barão Valença voltaria naquele dia.
E a primeira coisa que ele faria era inspecionar seu registro de escravizados. Ayan precisava desaparecer antes que o barão notasse que o X vermelho ao lado do nome de Mestre João havia sido apagado com tinta de carvão, um retoque invisível que provaria sua cumplicidade. E ela precisava desarmar a próxima vigilância de Dário. O barão Valença retornou na carruagem puxada por mulas, exausto e furioso por causa de seus negócios na capital. A primeira coisa que ele sentiu ao desembarcar foi o cheiro de pimenta e a aura de descontrole. Dário tentou encobrir a fuga de Mestre João, mas o comprador, revoltado, já havia espalhado a notícia da incompetência do filho. Ayan, escondida na lavanderia, ouviu o grito de Valença. Ela sabia que agora era hora de ativar a fase 2 de sua revolução silenciosa, a desorganização financeira. Ela havia roubado as moedas para um propósito, e precisava usá-las para criar um efeito dominó de colapso logístico. Ela tinha as moedas, tinha a rede de informação, graças a tio Zeca e o pescador, e tinha agora a lealdade inabalável de Mestre João, um homem que poderia forjar qualquer coisa. A única coisa que faltava era o gatilho. O gatilho estava na despensa da Casa Grande, onde a Sinhá guardava sementes raras e o açúcar branco para as festas, o produto mais valioso do engenho. Ayan tinha um plano para contaminar o açúcar de forma irreparável, mas de modo que a culpa caísse sobre o próprio medo de Dário. Com o retorno do barão Valença, o engenho novo tornou-se uma panela de pressão. Ayan sabia que sua posição na Casa Grande era precária após a fuga de Mestre João, e a única forma de garantir sua sobrevivência e a continuidade de sua rede era acelerar a destruição interna do engenho. Ela tinha que transformar a fúria do barão em paranoia autodestrutiva. O alvo era o açúcar branco, a alma comercial do engenho, guardado na despensa. A contaminação não podia ser óbvia, não podia ser um veneno que matasse rapidamente, o que alertaria para uma revolta interna. Tinha que ser algo sutil, que sugerisse má sorte, doença ou uma falha de armazenamento catastrófica. Ayan lembrou-se de um conto antigo, ouvido na senzala, a lenda dos ratos do mangue, que eram atraídos pelo sal e deixavam um rastro de amargor onde passavam. Ela usaria esse mito. Usando o dinheiro roubado, Ayan subornou um dos moleques que vivia perambulando entre os engenhos, um garoto livre que lhe devia alguns favores. Ela o instruiu a coletar salmoura concentrada na foz do rio, aquela água que ficava parada e que tinha uma cor turva. E, crucialmente, ele deveria coletar fezes secas de morcego, encontradas nos sótãos das casas abandonadas. A salmoura e as fezes de morcego eram a combinação perfeita. A salmoura daria uma umidade sutil, tornando o açúcar quebradiço e com sabor salgado inesperado. As fezes de morcego, conhecidas popularmente na época por algumas comunidades como pó da maldição, não eram venenosas o suficiente para matar, mas causariam mal-estar, dor de cabeça e, o mais importante, dariam um cheiro de podridão que só se manifestaria após o açúcar ter sido embalado e enviado para o porto. O barão Valença estava trancado em seu escritório, esbravejando contra Dário. Ayan sabia que este era o momento. A criada surda-muda, a única com acesso autorizado à despensa, tinha o hábito de tirar uma soneca curta após o almoço. Ayan aproveitou a distração criada pelos gritos do barão para entrar na despensa. Lá dentro, ela encontrou os sacos de açúcar refinado, o ouro branco do barão. Ayan trabalhou com pressa, mas com precisão. Ela usou uma agulha de costura, que ela havia afiado e endurecido, para fazer pequenos furos discretos na base dos sacos. Depois, com um funil improvisado feito de folha de bananeira, ela injetou a salmoura e o pó da maldição no fundo de cada saco. O açúcar, por capilaridade e peso, absorveria a umidade salgada, mas a contaminação ficaria escondida no fundo, esperando o tempo e o transporte para se manifestar totalmente. O ato não levou mais do que 10 minutos. Ayan saiu da despensa e foi imediatamente confrontada pela Sinhá, que estava alarmada pelos gritos de Valença. O que você estava fazendo lá, Ayan? Ayan usou sua arma mais afiada, a falsa inocência. Limpando, Sinhá. Ouvi o barão gritar. Pensei que precisasse de mais cana para o melaço dele. A resposta era tão absurda e submissa que a Sinhá apenas a dispensou com aceno, preocupada demais com o marido. Ayan havia passado no teste de observação. O barão, farto da incompetência de Dário, resolveu assumir o controle da logística. Ele supervisionou o carregamento dos sacos de açúcar, que partiriam para Salvador. Ele notou que os sacos pareciam ligeiramente úmidos na base, mas atribuiu a umidade ao clima tropical, culpando os carregadores pela pressa em manusear os sacos. Ele não investigou mais a fundo, pois seu foco estava em encontrar Mestre João. Ayan sabia que a perseguição seria intensa. Ela tinha que dar a João uma segunda vantagem. Ela ativou o tio Zeca. Ela o instruiu a espalhar a notícia,
como se fosse um boato da Casa Grande, de que Mestre João estava se dirigindo a uma área de mineração abandonada, conhecida por ser traiçoeira e cheia de armadilhas naturais. Este boato era o plano de contra-inteligência de Ayan. Ao enviar os capangas para uma área perigosa, ela não apenas ganhava tempo para João, mas também desgastaria a força de trabalho do barão. Além disso, ela havia plantado o boato de que João havia fugido com documentos importantes, uma mentira que faria o barão desviar o foco da recaptura para a proteção de seus segredos. A paranoia de Valença alcançou o ápice quando um emissário chegou de Salvador com uma carta. Ayan, servindo o chá, viu o barão ler. O rosto dele ficou branco. A carta continha informações sobre um carregamento anterior de açúcar que havia chegado ao porto com um cheiro fétido e sabor de sal, o que havia levado ao cancelamento de um contrato crucial com um comerciante português. O açúcar contaminado era uma realidade, mas Valença atribuía a culpa aos ratos de armazém e à má armazenagem dos seus feitores. Ele aumentou a vigilância, mas focou no externo, e não na semente de corrupção plantada no interno. Com o barão agora cego pela fúria e focado em proteger seus segredos, e não em encontrar Ayan, que ele ainda considerava uma escravizada de casa inofensiva, Ayan pôde se concentrar em expandir sua rede. Ela precisava de mais do que fugitivos. Ela precisava de agentes. Ela usou o resto do dinheiro para financiar uma rede de vigias noturnos. Não escravizados do Engenho Novo, mas pequenos agricultores e pescadores livres, que viviam na periferia e tinham rancor do barão por usurpação de terras. Ayan não os convenceu com ideais, ela os convenceu com economia. Ela prometeu que, se o Engenho Novo caísse, o preço da cana-de-açúcar dele subiria, e as rotas de pesca ficariam livres. A teia de Ayan agora se estendia para fora dos muros. Essa rede a informava sobre cada passo do barão, cada carta que ele recebia, cada nova rota de patrulha. Ela soube que o barão, desesperado, havia contratado um caçador de recompensas profissional, um homem conhecido por sua crueldade e seu conhecimento das trilhas mais secretas. O caçador de recompensas, apelidado de Cobra, chegaria em 2 dias. Ayan percebeu que a fuga teria que ser imediata. O Cobra não cometeria os erros de Dário. Ele veria através dos truques do sino e da pimenta. Ayan enviou uma última mensagem a Mestre João, através de um menino de recados. A mensagem era apenas um desenho, a imagem de uma borboleta negra pousando em uma lâmpada de óleo. A borboleta negra era o sinal da urgência e do perigo extremo. A lâmpada era o lembrete de sua tática, o uso estratégico da luz. Ela instruiu João a se dirigir a um ponto de encontro seguro, uma clareira no alto de uma serra de pedra, conhecida como o Pico da Vigília. A noite em que Ayan decidiu que era hora de partir foi a mais escura daquele mês. Ela sabia que, se ficasse mais um dia, o caçador de recompensas a encontraria. Ela não fugiu pela porta. Ela fugiu pelo telhado. Ela havia passado semanas memorizando o padrão das telhas soltas na cozinha e o ponto exato onde a água da chuva escorria para a cisterna. Usando uma corda feita de lençóis amarrados e lubrificados com sebo, ela desceu silenciosamente. Seu destino não era mata, mas o armazém principal de grãos e ferramentas, o lugar mais vigiado e, por isso, o menos suspeito. Ela se encontrou com tio Zeca, que a esperava no armazém. Ayan tinha um último ato de sabotagem para a rede. Ela e Zeca usaram machados para cortar as correias de couro que moviam o moinho principal, tornando a moagem de cana impossível por dias. Eles agiram em silêncio absoluto. Enquanto cortavam as correias, Zeca, que era velho e sábio, sussurrou: "Eles vão te procurar na terra, na água. Vão te procurar com o som do chicote. E se te acharem, o barão vai te usar como símbolo. Eles podem procurar, tio. Mas não vão achar. Porque eu não sou mais um símbolo. Eu sou a geografia da liberdade. Eu estou na luz deles, mas eles não me veem", Ayan respondeu, enquanto olhava para o alto. O Cobra estava chegando. Ayan não podia mais correr. Ela tinha que se esconder no lugar mais improvável. Ela e Zeca subiram, usando as escadas de manutenção, para o sótão do armazém, um local empoeirado e quente que ninguém jamais inspecionava. Eles se esconderam sob os sacos velhos e cheios de trapos. O objetivo de Ayan não era fugir. Era esperar o Cobra chegar. Ela sabia que a chave para vencer o caçador de recompensas era entender a mente dele, não as pernas dele. O Cobra buscaria o rastro óbvio, o cheiro de pimenta e o som falso. Ayan lhe daria o silêncio e a ausência. Ao amanhecer, o caçador de recompensas chegou. Valença, desesperado, o recebeu com pompas. O Cobra era um homem de poucas palavras, mas de olhos penetrantes. Ele farejou o ar, estudou o mapa do engenho e imediatamente ignorou a mata. Ele sabia que o rastro de Mestre João era falso.
Ele olhou para a casa grande. Ele notou a escravizada que havia sido açoitada. Ele viu o medo nos olhos de Dário. Ele percebeu que a fuga não era um ato de força, mas de inteligência. O cobra tinha uma regra: o fugitivo mais perigoso é sempre o invisível. Ele caminhou pelo engenho, ignorando os campos, parando apenas no armazém de ferramentas, onde sentiu o cheiro de sebo e suor frio. Ayaan e Zeca prenderam a respiração. O cobra subiu a escada. Ele estava no mesmo andar que eles. Ele parou, farejando o ar perto dos sacos de estopa. Ayaan soube que a hora do confronto psicológico havia chegado. O cobra estava a metros de distância. Ayaan não tinha armas. Ela tinha apenas a coragem do desespero. O ar no sótão do armazém estava estagnado, pesado com poeira e o cheiro rançoso de estopa velha. O caçador de recompensas, o cobra, estava ali. Ele não precisava ver para saber. Seus sentidos eram sua profissão, e ele podia sentir a tensão paralisada de dois corpos escondidos. Ayaan e tio Zeca estavam sob os sacos de estopa, respirando em sincronia quase imperceptível. O cobra não tinha pressa. Ele caminhou lentamente, seu passo medido e pesado, o que para Ayaan era mais aterrorizante do que a velocidade. Ele parou bem ao lado dos sacos. O tolo busca o rastro na terra. A voz do cobra era baixa, grave, sem sotaque definido. O inteligente busca a ausência do rastro. E a ausência cheira medo. Ele ergueu o pé, pronto para chutar um monte de sacos. Ayaan sabia que o confronto físico era morte. Ela usou o último truque de sua arte, a manipulação da verdade. Ela tossiu. Não uma tosse de pânico, mas uma tosse seca, forçada e rouca. Uma tosse que soava como doença. O cobra parou. Ele sabia que um escravizado doente era um risco financeiro para ele. Se ele levasse um doente, o barão não pagaria a recompensa completa. E se fosse uma doença contagiosa, ele mesmo estaria em risco. Tio Zeca, entendendo a deixa, gemeu baixinho, com um som de velhice e sofrimento. Mestre, o ar aqui é ruim. É só a febre que me aperta o peito. O cobra era um caçador, não um médico. Ele confiava na força e na saúde para o combate. Ele hesitou. Ele sabia que a informação valia mais que a recaptura imediata. Ele queria o líder da rede. Se é doença, que morram aqui, ele disse, mas o medo de contágio o fez recuar um passo. A líder. Onde está a cabeça que move essas mãos? Ayaan, sentindo a oportunidade, sussurrou, a voz enfraquecida e febril. A cabeça fugiu para a serra. Dizem que ela está subindo para o pico da vigília. Dizem que lá ela se encontra com o mestre João. Ela deu ao cobra a verdade que ele queria, o destino, embrulhada na mentira que ele esperava, a fraqueza. O cobra riu. Um tolo foge para o alto. Os ratos correm para o chão. Mas a informação sobre o pico da vigília era um detalhe geográfico que apenas um infiltrado saberia. O cobra acreditou que Ayaan e Zeca eram apenas peças descartáveis doentes, cujo valor era dar a pista do líder. Ele desceu a escada, convencido de que a caça estava na serra. Ayaan e tio Zeca esperaram até a noite. Ayaan havia vencido o cobra não pela força, mas pela economia de risco. Ela havia negociado a própria vida pela informação que o caçador de recompensas achava ser o único caminho. Eles saíram do armazém. O engenho novo estava em caos silencioso. A fuga de Mestre João, a sabotagem do moinho, que o barão descobriu no meio da tarde, paralisando a produção, e a chegada do cobra haviam desmoralizado completamente os feitores e o jovem Dário. Ayaan e Zeca não seguiram para a serra. O pico da vigília era o ponto de encontro de Mestre João, mas não a rota de fuga. A verdadeira rota de Ayaan era para a Baixa do Inhambupe, uma área de pântanos e mangues densos, conhecida por ser o esconderijo de antigos quilombos, mas que havia sido abandonada devido à malária. Era o lugar menos provável de busca. O primeiro desafio foi a travessia. Eles precisavam de guias. Ayaan acionou sua rede de pescadores, a quem ela havia pago com as moedas roubadas. Ela se encontrou com eles em um ponto de encontro, uma velha capela de pedra. O grupo era pequeno, Ayaan, tio Zeca e 3 guias. Ayaan deu instruções. Eles viajariam apenas pelo crepúsculo e pela madrugada, usando os sons do pântano como camuflagem. Eles cobriram seus corpos com lama de mangue e folhas esmagadas, uma técnica ancestral para anular o odor humano e afastar os mosquitos. Eles estavam se transformando, literalmente, na geografia. A jornada pelo mangue foi brutal. A lama sugava os pés, os caranguejos cortavam a pele. Mas Ayaan estava em seu elemento. Ela conhecia a rota das águas, os pontos de terra firme.
Ela os guiou por atalhos que cortavam o pântano em zigue-zague, evitando os caminhos abertos. Enquanto isso, Mestre João, no pico da vigília, estava criando um rastro falso de combate. Ele havia forjado uma pequena fogueira e deixado ferramentas e restos de comida, simulando uma permanência de dias. Ele sabia que o cobra viria. E quando o cobra chegasse, João usaria sua habilidade de ferreiro para criar um obstáculo físico. Ele havia forjado pequenas armadilhas de ferro com pontas viradas para cima, enterrando-as nas trilhas que levavam ao pico. 2 dias depois, o barão Valença recebeu um mensageiro do pico da vigília. O cobra havia encontrado o rastro de João. Mas o relatório era terrível. O cobra havia encontrado as armadilhas de ferro, e seu melhor cão de caça havia sido ferido gravemente. Pior, João não estava mais lá. A cobra havia sido enganada novamente. A raiva de Valença não era mais apenas contra os escravizados, era contra o cobra. Ele exigiu resultados. O cobra, humilhado, mudou a tática. Ele percebeu que a fuga não era um ato isolado, mas uma rede. E a rede precisava de suprimentos. O cobra voltou para as áreas de comércio, começando a inspecionar os pequenos mercados e os armazéns dos pescadores livres, aplicando pressão, ameaças. Ele estava cortando as artérias logísticas do quilombo da Lâmpada Apagada. Ayaan e seu pequeno grupo chegaram à baixa do Inhambupe. O local era desolador, mas seguro. O antigo quilombo estava abandonado, mas as estruturas de pau a pique ainda ofereciam abrigo. Ayaan usou suas habilidades de organização. Ela não procurou por conforto, mas por água limpa e rotas de defesa. Ela percebeu que o Inhambupe não era apenas um esconderijo, era uma fortaleza natural. As rotas de acesso eram poucas, e a lama agia como um fosso impenetrável. Ayaan começou a mapear as marés, descobrindo os momentos em que a maré alta bloqueava completamente a passagem, tornando a baixa uma ilha temporária. Mestre João se juntou a eles na 3ª noite, exausto, mas vivo. Ele trouxe consigo o que era mais importante, ferramentas de metal e seu conhecimento de forja. Ayaan reuniu todos. O quilombo da Lâmpada Apagada não seria um lugar de fuga, mas um ponto de articulação. Ayaan sabia que o cobra havia fechado as artérias logísticas. Ela precisava de um novo suprimento de dinheiro e materiais. E isso só podia ser encontrado em um lugar, o cofre de um fazendeiro vizinho, o capitão Teixeira, conhecido por ser um homem ganancioso e que guardava seu dinheiro em casa, desconfiado de bancos. Ayaan e Mestre João planejaram o assalto. Não um assalto violento, mas uma infiltração cirúrgica. O alvo de Ayaan não era o dinheiro. Era o medo de Teixeira, que, ao ser roubado, exigiria que o barão Valença desviasse os recursos da caça para a proteção da região. Mestre João, usando sua habilidade, forjou uma chave mestra a partir de uma barra de ferro, baseada em um desenho que Ayaan havia feito da fechadura de Teixeira, observada durante a limpeza da Casa Grande. Ayaan, João e 2 guias saíram na escuridão. O assalto ao capitão Teixeira não demorou. A chave mestra funcionou perfeitamente. Ayaan pegou uma quantia significativa de dinheiro e, em vez de fugir imediatamente, fez algo inesperado. Ela espalhou no chão do cofre um punhado de folhas de cana-de-açúcar do Engenho Novo, o símbolo inconfundível do barão Valença. Ao amanhecer, o capitão Teixeira descobriu o roubo. Sua primeira reação foi culpar o barão Valença, que ele acreditava estar usando escravizados fugitivos para sabotar seus vizinhos e forçá-los a vender suas terras. O roubo não foi visto como um ato de revolta escrava, mas como guerra entre senhores. Teixeira exigiu que Valença pagasse pela segurança de suas fronteiras. O barão Valença estava preso. Se ele negasse o roubo, Teixeira faria campanha contra ele na capital. Se ele admitisse a sabotagem, ele admitiria que havia perdido o controle. Ele teve que ceder. Ayaan havia conseguido dinheiro e, de quebra, havia forçado Valença a dividir seus recursos e sua atenção. A rede estava mais forte. Mas o cobra, encurralado, estava à espreita, e seu próximo movimento seria letal e totalmente inesperado. A Guerra dos Senhores, orquestrada pelo roubo ao capitão Teixeira, deu a Ayaan e Mestre João o tempo e os recursos de que precisavam. O barão Valença estava consumido pela política de vizinhança, obrigado a desviar guardas para proteger as fronteiras do capitão Teixeira. A produção de açúcar estava paralisada. A moral, desintegrada. No quilombo de Inhambupe, Ayaan e João transformaram o pântano em uma base de operações. João forjava ferramentas e pequenas armas de caça a partir de metal reciclado, enquanto Ayaan usava o dinheiro roubado para comprar alimentos e informações. O quilombo da Lâmpada Apagada não era mais apenas uma rede de fugitivos, era uma estrutura de poder clandestino no coração do recôncavo.
Ayan sabia que o sossego era temporário. O cobra, humilhado, havia desaparecido. Essa ausência era o seu maior perigo. O caçador de recompensas não estava mais caçando o rastro, ele estava caçando a mente de Ayan. Ele sabia que o ataque à teixeira não era sobre dinheiro, mas sobre distração. O cobra, em sua vingança silenciosa, atacou o ponto mais vulnerável da rede de Ayan, a comunicação. Ele se disfarçou de mascate, vendedor ambulante, e começou a patrulhar as pequenas aldeias de pescadores, à base de informação de Ayan. Em vez de violência, ele usou a psicologia. Ele ofereceu moedas de prata por informações sobre rotas de pesca e comércio, mas seu verdadeiro objetivo era mapear as linhas de lealdade. Ele notou que sempre que perguntava sobre o engenho novo, as respostas eram evasivas ou fabricadas, mas que quando ele falava sobre Mestre João ou a Baixa do Inhambupe, os pescadores demonstravam um medo sutil, um desvio de olhar. O cobra ligou os pontos. O líder estava em Inhambupe. O ataque não veio pelo pântano, o que seria esperado. O cobra usou o céu. Em uma tarde quente e abafada, Ayan recebeu um aviso urgente de tio Zeca. A sinhada Casa Grande havia enviado um balão de observação de pequeno porte. Não um balão grande para viagens, mas um brinquedo caro, pilotado por um menino de recados, destinado a sobrevoar o pântano e identificar qualquer fumaça ou sinal de assentamento. O barão Valença, desesperado, havia recorrido à tecnologia da época para vencer a geografia. O balão era lento, vulnerável, mas a vista de cima era letal para a invisibilidade de Ayan. Ayan e João subiram o ponto mais alto da baixa. Eles viram o balão, uma mancha colorida contra o azul, aproximando-se lentamente. Ayan não podia arriscar um confronto aberto. O balão continha um observador. João, preciso de fumaça. Uma fumaça que não seja nossa. E que seja desviante, ela ordenou. Mestre João entendeu. Ele usou sua habilidade de forja para criar uma fogueira rápida e controlada em uma pequena ilha de terra firme, distante do acampamento. Ele misturou a lenha com barro úmido e folhas de mangue podres. O resultado foi uma coluna de fumaça preta e espessa que não cheirava a comida ou a fogueira de acampamento, mas a queima de lixo e terras baixas. O observador no balão viu a fumaça e a reportou. O cobra, que estava na base do balão, usou essa fumaça como isca. Ele não atacou o ponto da fumaça, mas o ponto oposto do pântano, acreditando que o líder estaria agindo para desviar a atenção. O caçador de recompensas havia mudado sua estratégia. Ele não estava vindo a pé. Ele havia se apoderado de um bote rápido e leve e estava usando as marés para se mover através dos canais de água. O ataque seria um assalto anfíbio. Ayan havia previsto isso. No mapa das marés que ela havia desenhado, o canal de ataque preferido do cobra estava marcado. Ela enviou o Mestre João e 4 homens para preparar a defesa. Ayan não usou lanças ou flechas. Ela usou o medo químico do pântano. Mestre João e sua equipe cavaram pequenos buracos ocultos na margem do canal de água, enchendo-os com piche, alcatrão e espinhos de ouriço do mar, coletados pelos pescadores da rede. O piche, sob o sol quente, ficaria pegajoso e lento, agindo como um adesivo que prenderia qualquer pé que pisasse na área. Os espinhos fariam o piche doloroso e forçariam a retirada. O cobra e seus 3 mercenários vieram à noite. O bote era silencioso, movido a remos. Eles desembarcaram exatamente onde Ayan esperava. O cobra, confiante, saltou para a margem. Ele pisou na armadilha. O piche agarrou sua bota. Os espinhos perfuraram o couro. O cobra soltou um rugido de dor e surpresa, mas não de medo. Ele percebeu imediatamente que não era uma armadilha aleatória, mas um design inteligente. Mestre João e seus homens não atacaram de frente. Eles usaram a acústica do pântano. Eles haviam escondido tambores de barro e começaram a bater neles de forma dispersa e irregular, simulando um número muito maior de defensores do que realmente existia. O som reverberava e distorcia, confundindo o cobra. Enquanto o cobra lutava para tirar o pé do piche, Ayan, que estava escondida em um ponto de observação mais alto, acionou o ataque final. Ela havia preparado uma série de fogos de artifício primitivos, pólvora roubada do armazém do barão, misturada com salitre e embrulhada em pergaminho. O estouro foi ensurdecedor. O fogo de artifício não era para ferir, mas para cegar e desmoralizar. O pânico se instalou entre os mercenários do cobra. Eles acharam que estavam sob ataque de um exército. 2 dos mercenários fugiram, abandonando o bote. O cobra, no entanto, não fugiu. Ele se libertou da armadilha, o pé sangrando, mas sua determinação intacta. Ele viu a fumaça colorida e o som do tambor. Ele entendeu a mente de Ayan.
Ela usava o teatro do medo para vencer a força. Ele soube que estava enfrentando um estrategista e não um bando de fugitivos. O cobra recuou, arrastando o pé ferido. Ele levou o bote, mas deixou os 2 mercenários para trás, que foram capturados por Mestre João. Ayan havia vencido a batalha, mas não a guerra. Ela tinha ferido o cobra, mas ele havia confirmado a localização do quilombo. Ayan sabia que o cobra não voltaria sozinho. Ele voltaria com o Barão Valença e todo o poder de fogo do Engenho Novo. A próxima e última batalha não seria em Inhambupe. Tinha que ser na geografia neutra. Ayan convocou o Conselho dos Livres, o grupo de pescadores e pequenos agricultores que ela havia subornado e convencido. Ela usou o dinheiro restante para comprar armas antigas e mais pólvora. Ela explicou seu plano. A batalha final seria na Ponte de Pedra, o único ponto de passagem sólido para a capital. Se a ponte caísse, o recôncavo estaria bloqueado, e o barão não poderia mais transportar seu açúcar, nem receber reforços. A Ponte de Pedra era o estrangulamento da economia local. O plano de Ayan era sacrificar a infraestrutura para garantir a liberdade. Mestre João e seus ferreiros improvisados começaram a trabalhar, transformando as ferramentas agrícolas em barricadas e explosivos rústicos. Ayan deu a todos uma função. Os pescadores seriam os vigias de água, alertando a chegada das tropas. Os agricultores seriam os construtores das barricadas. Tio Zeca e os mais velhos seriam os responsáveis pela logística de água e pólvora. O confronto era inevitável. O cobra, envergonhado e ferido, convenceu o Barão Valença de que a única solução era um ataque total e imediato. Valença mobilizou todos os seus homens e os mercenários restantes. Na noite anterior à batalha, Ayan estava na Ponte de Pedra. Ela não sentia medo, sentia a força do inevitável. Ela e João usaram a pólvora e pedras pesadas para minar a base da ponte. Não seria uma explosão espetacular, mas um colapso estrutural lento e irreversível. Mestre João olhou para Ayan. Se a ponte cair, Barão Valença nunca mais nos alcançará. Mas a Bahia estará isolada. Ayan respondeu, olhando para o rio escuro: a liberdade não se constrói na mesa de negociação, João. Ela se constrói no sacrifício da ordem do opressor. A ponte deles é a nossa porta. Se a quebrarmos, teremos tempo para construir o nosso caminho. Ao amanhecer, a força do Barão Valença chegou à Ponte de Pedra. O cobra liderava, com o pé enfaixado. Ayan e seus homens estavam escondidos atrás das barricadas. Valença, furioso, gritou, exigindo a rendição de Ayan, a feiticeira da noite. Ayan não respondeu com palavras. Ela deu o sinal. A batalha da ponte começou. O primeiro ataque do barão foi rechaçado pela chuva de pedras e pelos disparos imprecisos, mas numerosos, de espingardas rústicas. O cobra, esperto, tentou flanquear a ponte, usando o rio. Mas os pescadores de Ayan estavam lá, atirando pedras e desorientando os botes. Ayan sabia que não poderiam vencer uma luta de atrito. Ela tinha que usar o gatilho. Ela ordenou que tio Zeca acendesse o pavio na base da ponte. O fogo começou a subir, aquecendo as pedras e o piche. O cobra, vendo o fogo, percebeu o plano. Ele correu, tentando cortar o pavio, mas era tarde. A estrutura da ponte gemeu e começou a cair lentamente, primeiro uma rachadura, depois um colapso ensurdecedor, que lançou pedras e homens na água lamacenta. O Barão Valença e o cobra ficaram paralisados na margem, assistindo ao fim de seu poder. A ponte, e com ela a logística do recôncavo, estava quebrada. Ayan e seus homens, vitoriosos, recuaram para a mata, deixando para trás um barão arruinado e um caçador de recompensas derrotado. O recôncavo havia mudado para sempre, dividido pelo rio e pelo medo. O colapso da Ponte de Pedra não foi apenas um ato de sabotagem, foi um marco divisor na história econômica e social do recôncavo. O rio que fluía sob os destroços não levava mais apenas cana-de-açúcar e melaço, levava o cheiro da insubordinação. O Barão Valença estava arruinado. Sem a rota de escoamento, sua vasta produção apodrecia nos armazéns. Seu poder, antes medido em hectares e escravizados, foi rapidamente corroído pela dívida e pelo escárnio dos vizinhos. O cobra, o caçador de recompensas, desapareceu na fumaça e na vergonha, seu fracasso sendo a maior prova da capacidade estratégica de Ayan. O quilombo da Lâmpada Apagada, agora conhecido pelas comunidades livres como o Refúgio da Pedra Quebrada, não era mais um segredo. Estava localizado em uma fortaleza natural e era defendido pela organização de Ayan e pela força de Mestre João. Fugitivos de engenhos distantes começaram a seguir os rumores, chegando à baixa do Inhambupe. Ayan não lhes ofereceu apenas abrigo,
ela lhes ofereceu estrutura. Ayan não era uma rainha ou uma líder espiritual tradicional. Ela era a administradora da liberdade. Ela estabeleceu um código rigoroso, um manual de invisibilidade, silêncio durante o dia, trabalho cooperativo, e a regra de que o conhecimento geográfico deveria ser compartilhado. Ela usava os pescadores para manter um fluxo constante de inteligência sobre os movimentos dos senhores e os preços do mercado. Ela usou o mestre João para treinar ferreiros, que não forjavam apenas armas, mas ferramentas para a autossuficiência do quilombo, arados rústicos, instrumentos de pesca e melhores formas de purificar a água do pântano. O barão Valença tentou uma última cartada. Ele reuniu os poucos homens que lhe restavam e tentou atacar o Inhambupe novamente, desta vez por terra, através das trilhas mais difíceis. Ayan estava esperando. Ela usou o próprio medo de Valença contra ele. Ela não atacou. Ela usou os tambores e os fogos de artifício, reservas guardadas do confronto anterior, para criar um cerco sonoro na mata. Valença, já quebrado e aterrorizado pela feiticeira da noite, acreditou que estava cercado por centenas de guerreiros. Ele ordenou a retirada, e nesse momento de pânico, perdeu seu último capataz e a munição restante. Valença não se recuperou. Seus engenhos foram tomados por dívidas e vendidos a um novo senhor de Salvador. A notícia da escravizada que arruinou um dos barões mais ricos do Recôncavo se espalhou em sussurros. Os outros senhores não a viam mais como uma fugitiva, mas como uma força política não reconhecida. Anos se passaram. O refúgio da Pedra Quebrada prosperou em sua invisibilidade ativa. Ayan, agora uma mulher madura, com cicatrizes que eram mapas de sua própria jornada, percebeu que liberdade não era ausência de muros, era a construção de novos caminhos. O grande legado de Ayan não foi o quilombo em si, mas a rede de informação que ela deixou para trás. Ela ensinou os escravizados dos engenhos vizinhos a como usar os sons da noite, a cadência das estrelas e os códigos de luz dos vigilantes contra seus próprios senhores. A resistência no Recôncavo se tornou sistêmica e silenciosa. As fugas se multiplicaram, não por grandes revoltas, mas por desaparecimentos metódicos e bem orquestrados. Os senhores de engenho não tinham mais certeza se a escuridão era aliada ou inimiga. O Cobra reapareceu uma última vez. Não como caçador, mas como peregrino da vingança. Ele havia se tornado uma lenda sombria, um homem que andava mancando pelas trilhas, contando a história de sua derrota. Ele rastreou Ayan até o limite do Inhambupe. Ele sabia que não podia entrar. Ele parou à beira do pântano e gritou o nome dela, não com raiva, mas com uma estranha admiração. Você me venceu, mulher da noite. Você me venceu com o silêncio. Ayan não respondeu. Ela estava escondida, observando-o. Ela não precisava de aplausos. O Cobra fez uma coisa inesperada. Ele jogou no pântano uma sacola de ferro bem lacrada. E foi embora para sempre. Mestre João, cauteloso, recuperou a sacola. Dentro, não havia armas. Havia um mapa detalhado das rotas de suprimento dos engenhos restantes e uma quantia considerável de ouro, um pagamento silencioso e irônico do Cobra por ter sido ensinado sobre a verdadeira natureza da estratégia. O caçador de recompensas havia reconhecido seu mestre. Ayan usou o ouro e o mapa do Cobra para financiar a liberdade de mais 100 pessoas de engenhos vizinhos, comprando-as secretamente e dando-lhes rotas seguras para a Baixa. Ela garantiu que a lenda do quilombo da lâmpada apagada vivesse, não pela guerra, mas pela expansão da esperança. Ayan nunca mais foi vista fora da proteção do Inhambupe. Ela se tornou um mito para os escravizados e um pesadelo estratégico para os senhores. O tempo transformou o quilombo da lâmpada apagada em uma comunidade livre e próspera. O Recôncavo nunca mais foi o mesmo. O poder dos grandes barões foi abalado, e a resistência que começou em um ato silencioso na Casa Grande se enraizou profundamente na geografia rebelde da Bahia. Seu legado, a noite no Recôncavo, antes um símbolo de medo e trabalho forçado, tornou-se, por causa de Ayan, um símbolo de oportunidade, de estratégia e da engenharia da liberdade. Ela provou que a arma mais potente não era a força, mas a invisibilidade e o domínio do terreno. Ela não incendiou a ordem, ela a desmantelou peça por peça, sob o manto da escuridão. E assim, Ayan, a escravizada que virou a noite em arma, mudou o Recôncavo para sempre.